Olá, o meu nome é Andrei Cunha, eu sou professor de Língua e Literatura Japonesa na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre poesia japonesa traduzida no Brasil. Quando a gente fala em poesia japonesa no Brasil, em geral o que as pessoas entendem por isso é haikai. O haikai realmente é uma forma poética surgida no Japão, é uma forma curta, 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Esse livro aqui contém um dos primeiros exemplos de poesia japonesa traduzida no Brasil. É uma antologia de poemas traduzidos pelo poeta Manuel Bandeira, organizada pelo próprio poeta. A primeira edição desse livro é de 1945. Manuel Bandeira incluiu neste livro uma seção intitulada 4 Haikais de Basho. Aqui estão os 4 haikais. O primeiro livro inteiro dedicado à tradução de poesia japonesa no Brasil é o Livro dos Haikais, de 1980, traduzido do espanhol pela poeta Olga Savary. Esse livro tem um prefácio do poeta mexicano Otávio Paz e ilustrações do pintor Manabu Mabe. E ele inclui haikais, além de haikais de Basho, ainda tem haikais de Yosabu Son e Kobayashi Issa. Em 1983, nós temos a publicação de uma biografia do haikaísta Matsuo Basho, intitulada Matsuo Basho, A Lágrima do Peixe, de autoria do poeta Paulo Leminski. Essa edição aqui eu estou mostrando aqui é a nova edição, dos anos 2000, mas esse livro foi originalmente publicado pela Brasiliense numa série que chamava Encanto Radical, que tinha biografias de diversas pessoas importantes da história do mundo. Esse livro foi muito importante na história da poesia japonesa traduzida no Brasil, porque despertou o interesse de muita gente pela forma poética do haikai. 2 tradutoras poetas deixaram sua marca na década de 80, Olga Savary e Alice Ruiz. Os primeiros 35 anos de tradução literária do japonês nos trouxeram apenas uma autora japonesa. Com as traduções de Alice Ruiz, meia década nos trouxe, em 2 publicações, os poemas de 11 mulheres. A poeta Olga Savary traduziu 3 livros de haikai para o português. O primeiro publicado no Brasil, o Livro dos Haikais, de 80, Sendas de Oku, do Matsuo Basho, sendo que essa é a primeira tradução de Sendas de Oku em português. E ainda na década de 80 ela traduziu mais um livro de haikais, Haikais de Basho. Anos atrás eu trabalhava numa escola de idiomas e eu tinha uma colega minha que sempre que me via na sala dos professores, vinha conversar comigo e me dizia que não gostava de comida japonesa porque ela não suportava peixe cru. Eu sempre respondia para ela que a comida japonesa não se limita só a sushi e sashimi, que inclusive tem sushi que não leva peixe cru, que é uma das culinárias mais variadas do mundo, tem comidas cozidas, fritas, salgadas, doces, etc., saladas, carnes de todos os tipos. Mas ela meio que parava de me escutar no meio da explicação e nunca acreditou muito na minha conversa. Bom, acreditar que a comida japonesa é só sushi, sashimi ou só peixe cru é um pouco como dizer que a comida brasileira é só churrasco. É ignorar toda uma variedade que existe dentro dessa culinária. Eu acho que a mesma coisa a gente pode dizer quando uma pessoa acha que a poesia japonesa é só haikai. Porque no Brasil a gente tem muito a imagem de que tudo que é poesia japonesa é haikai. Na verdade, existem muitas outras formas poéticas utilizadas no Japão, inclusive o verso livre, como o nosso verso livre modernista, que foi adotado a partir do fim do século XIX no Japão. A gente tem diversos exemplos. No Brasil, nós temos 2 exemplos de poesia japonesa em verso livre. São 2 livros do poeta Yoshimatsu Gozo, um importante poeta de vanguarda, muito ativo na cena poética internacional nos anos 80. E que já esteve inclusive no Brasil. O primeiro é Doido na Manhã, de 1985, com tradução de Joe Takahashi e ilustrações do pintor Kazuo Wakabayashi. E o segundo é Osíris, o Deus de Pedra, com tradução de Antônio Nodiri e ilustrações da pintora Tomie Otake. Em 2014, o professor Roberto Pinheiro Machado, da URGS, lançou um livro chamado Introdução à Poesia Japonesa Moderna, Kitahara Hakushu, Ishikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro, que são os poetas que ele estava estudando na época, né? E esse livro inclui diversos exemplos de poemas japoneses que não são haikais, também em formato bilíngue, com um ensaio analisando os poemas. A publicação da editora da URGS. Além desse livro do professor Roberto, a gente tem no Brasil 2 traduções de livros de poetas mulheres,
que compõem tanka. Tanka é uma outra forma poética japonesa, diferente do haikai, que em vez de 3 versos, tem 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas. Os livros são Comemoração da Salada, de Tawaramati, publicado em 1992, e Descabelados, de Yosano Akiko, publicado em 2007 no Brasil, com a tradução de Donatella Natilli e Álvaro Faleiros. O livro da Tawaramati foi traduzido por Masuo Yamaki e Paulo Colina. Eu recomendo muito a leitura desses 3 livros, porque eles trazem uma perspectiva diferente do que vem a ser poesia japonesa. No caso do livro do professor Roberto, ele apresenta alguns poetas que tiveram uma importante participação nas vanguardas poéticas japonesas. E no caso das 2 autoras mulheres apresentadas nesses outros 2 livros de tankas, as 2 trazem uma voz feminina e muito individual, elas têm uma personalidade muito distinta, tanto a Yosano Akiko quanto a Tawaramati. A Yosano Akiko é uma autora de antes da Segunda Guerra Mundial, e ela tem uma forte carga erótica na poesia dela, que é uma coisa muito diferente do que a gente vai encontrar, inclusive em poesia erótica escrita por homens japoneses. E no caso da Tawaramati, tem também o elemento erótico, mas além do elemento erótico, ela tem uma observação muito interessante do que vem a ser a sociedade japonesa no pós-guerra, porque ela é uma autora do pós-guerra. Pois é, mas a verdade é que a maioria esmagadora dos livros de poesia japonesa publicados no Brasil é de haikai. A gente fez um levantamento aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a quantidade de livros de poesia japonesa que existem publicados no Brasil. De um total de 31 livros publicados no Brasil, de 1980 a 2021, nós temos um total de 20 livros que são dedicados a haikai. E só 11 que não são haikai. Ou seja, é uma preferência nacional, a gente pode dizer, o haikai no Brasil. Porque o haikai não é, no Brasil, mais apenas uma presença estrangeira de uma forma poética estranha à nossa cultura. Desde o modernismo, o haikai já foi adotado como uma forma poética no Brasil, passando pelos concretistas, pelo Leminski, pelo Milor, pelos mais diversos autores brasileiros. Então, na verdade, o haikai já faz parte da nossa cultura. E como ele faz parte da nossa cultura, ele é de mais fácil assimilação, mesmo em tradução do japonês. Só que é interessante observar que existe toda uma fase da história da literatura japonesa, a Antiguidade e a Idade Média, em que se escrevia outro tipo de poesia que não haikai. Claro que se escrevia haikai também, desde o fim da Antiguidade, na Idade Média também se escrevia haikai. Mas, além disso, se escrevia outros tipos, outras formas poéticas. A forma poética mais comum, na verdade, na história da literatura japonesa, se chama waka, tem a mesma forma que o tanka. O tanka ou o waka tem 5, 7, 5, 7, 7 sílabas em 5 versos, só que em geral, a gente chama de waka quando é na antiguidade e de tanka quando é moderno, mas é a mesma forma. E no Brasil tem 3 livros de waka traduzidos. O primeiro é o Monge Saigyo, Poemas da Cabana Montanhesa, de tradução do Nissin Koen. E esse monge, o Monge Saigyo, ele é um poeta super importante, porque foi ele que influenciou o estilo do Matsuo Basho. Então, o Matsuo Basho considerava o Monge Saigyo como um mestre de poesia que ele seguiu. E isso também é uma coisa que a gente esquece quando a gente estuda haikai, é que, na verdade, o haikai faz a referência intertextual ao waka o tempo todo, mas como a gente não tem muita tradução de waka no Brasil, a gente perde toda essa profundidade cronológica que o haikai está fazendo referência. Então eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha e vou fazer propaganda dos livros que eu traduzi. Porque, na verdade, como eu sentia muita falta de falar de waka em aula com os alunos, eu traduzi 2 livros de waka. O primeiro é 100 Poemas de 100 Poetas, que é o Hyakunin-Isshu japonês, que é aquela coletânea de poesia que é usada como base para o jogo de Karuta. E o livro, quando eu planejei o livro, o meu editor me disse que eu podia fazer o que eu quisesse, e eu fiz. Os poemas vêm com a tradução em português, mas eles vêm também em japonês, edição bilíngue com transcrição fonética, e vem com uma ilustração de cada poeta, uma pequena biografia de cada poeta e uma explicaçãozinha sobre o significado de cada poema. Então, na verdade, ele vem com bastante guia de leitura, que é uma coisa que é pouco comum em publicações de poesia no Brasil.
E aí, no ano seguinte, no ano passado, 2020, o 100 Poemas e 100 Poetas de 2019, né? Em 2020, eu lancei Poemas do Japão Antigo, seleções do Kokin Wakashu. Kokin Wakashu é uma coletânea super importante de poesia da antiguidade. E eu segui mais ou menos o mesmo modelo, com bastante ilustração. O Kokin Wakashu é diferente, é dividido em livros, né? Então cada livro tem a sua ilustração de entrada, também com transcrição fonética e com o poema em japonês. Bom, essas são algumas das ideias que eu procurei desenvolver no texto que eu escrevi para a Fundação Japão e que está disponível aí no link para vocês do site. Eu quis argumentar principalmente que no Brasil, o haikai, que é uma forma poética que tem origem no Japão, já é considerada como um patrimônio cultural do país e já virou uma preferência nacional dos brasileiros. Ao mesmo tempo, eu quis chamar a atenção para o fato de que a poesia japonesa não é só haikai, e que ainda falta traduzir muita coisa de outras formas poéticas desenvolvidas no Japão. Eu queria agradecer à Fundação Japão pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto que eu adoro, que é a tradução de poesia, em especial de poesia japonesa. Muito obrigado. Tchau.